a tal da confissão do Pedro, né? Você sabe muito bem que chegou um certo momento em que o apóstolo Pedro falou para Jesus: olha, você é o Cristo, né? E aí Jesus falou: que ótimo, então sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. E você conhece o texto, né? É um texto muito importante, e eu tenho a impressão que, infelizmente, a maioria de nós, a maioria dos cristãos, não compreenderam exatamente o que está acontecendo aqui. Então, eu queria falar sobre esse texto e destacar desse texto 3 elementos, que vai ser muito importante: Cristo, igreja e inferno. Esses 3 elementos, esses 3 conceitos, que, na minha opinião, pulam desse texto e que fazem e que dão sentido a tudo que está acontecendo aqui, se a gente não entender, nada mais vai... Nós não entenderemos nada mais da nossa fé, da proposta do Cristo para nós. Mas, enfim, deixa eu te contextualizar. Eu vou ler, tá? São poucos versículos, então eu vou ler aqui, ó, Mateus 16, tá? Versículo 13 em diante. Fala assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: bom, alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Aqui tá bom. Bom, vamos confessar um negócio, né? A Bíblia tem um linguajar difícil, às vezes parece que Jesus está falando de um jeito que seria tão mais fácil se ele falasse de outro, né? Quem dizem que o Filho do Homem é? Aí se uma pessoa está pegando a Bíblia a primeira vez, fala, mas quem é o Filho do Homem? Quem que é esse cara? Quem que é esse filho? Quem que é esse homem? Então a Bíblia tem um linguajar que a gente vai lendo de qualquer jeito e obviamente, às vezes passa tanta informação batida e são informações tão importantes. Então, dentro desse texto, como eu disse, eu quero ressaltar esses 3 conceitos: Cristo, igreja e inferno, tá? Primeiro, você precisa entender que na tradição judaica aqui, na religião judaica, há uma expectativa da vinda do Cristo, né? Cristo, vocês sabem que não é sobrenome de Jesus, nem apelido. Cristo é a palavra grego para Messias. Jesus, o Cristo é Jesus o Messias, né? E o Messias é aguardado pela religião judaica até hoje. Você também sabe que por mais que Jesus tenha vindo e ele tenha se autodeclarado o Cristo, para a religião judaica isso aí não colou, né? Inclusive eles mataram Jesus e até hoje eles aguardam o Cristo. E tem e bem no momento em que nós estamos vivendo, vale lembrar que chega a ser interessante, para não falar outra coisa, que a igreja evangélica tenha esse tesão por Israel, né? Tem uma tara por Israel, é bandeira de Israel, é chofar, é candelabro. Cara, e Israel, pensando a nação, o Estado e principalmente a religião, tá cagando para a igreja evangélica. Até porque a igreja evangélica reconhece Jesus como Cristo. E Israel não reconhece Jesus como Cristo. Então é aquela tara da igreja por Israel, e Israel está cagando para os evangélicos, porque
nós nem professamos a mesma fé. Olha que engraçado, né? Chega a ser engraçado ficar vendo essa babação de ovo da igreja evangélica por Israel. Primeiro, eles nem sabem o motivo, né? Não fazem ideia por que eles quase que adoram Israel. Não tem noção do que falam, do que dizem. Eles veem Israel na Bíblia, ouvem Israel, aí vê Israel lá, para eles é tudo a mesma coisa, eles não fazem uma separação do povo de Israel com o Estado de Israel, que é super recente, né, 70 anos, eles não fazem a mínima ideia. O importante é que é Israel, então é bandeira de Israel, é Davi, é estrela de Davi, vamos que vamos. Mas Israel mesmo tá cagando para a igreja. Mas, enfim, fato é que a religião judaica aqui, então, aguardava a vinda desse Messias e até hoje aguarda. Jesus foi um dos que se dizem, foi um dos que disse que ser o Messias, né? E olha só, contemporâneo a Jesus, o historiador Flávio Joséfo nos diz que haviam pelo menos mais 3 homens, na mesma época que Jesus, que também se diziam Cristo. Só nesses 2 anos e meio aqui, haviam pelo menos 4 homens se autodeclarando Cristo. Então, imagina ao longo da história de Israel, de milhares de anos, quantas e quantas pessoas, quantos e quantos homens não passaram por essa religião se dizendo o Cristo, né? Se você for hoje para Israel, eu espero que você não vá, né? A não ser que você, sei lá o que você vai fazer em Israel, eu não tenho a mínima vontade de ir lá, mas de repente um dia você fecha o pacote aí com um palharim, né? E vai lá fazer a excursão. Mas se você for lá, você vai encontrar alguém se dizendo Cristo. Jesus não foi o primeiro e não foi o último. Mas fato é que há essa expectativa da vinda do Cristo, o Messias. Então, o que o Pedro diz aqui é algo muito importante. Jesus encomenda uma pesquisa, né, para o Datafolha aqui, ele fala assim, ó, quem que a galera está dizendo que eu sou? Jesus está dizendo mais ou menos assim, o pessoal, eles reconhecem que eu sou o Messias ou não? É mais ou menos isso que Jesus está falando. Aparentemente, os meninos vão fazer a pesquisa e voltam com a informação. Não. Estão dizendo que você é profeta, estão dizendo que você é discípulo de João Batista, discípulo de Elias, mas o Cristo mesmo, ninguém tocou nesse assunto. E aí Jesus dá uma diretona e fala, tá, mas e vocês? E aí o Pedro fala, tu és o Cristo. Então, gente, é muito importante você entender o que vai acontecer agora. Porque a partir da confissão de Pedro, que Jesus é o Cristo, que Jesus vai instituir o que nós chamamos de igreja. É muito importante isso. A partir do momento que Pedro reconhece que aquele cara, o filho da Maria e do Zé, é o Cristo, Jesus fala, então agora que você entendeu que eu sou o Cristo, a gente vai falar sobre igreja. E é importante você também saber que esse é o primeiro momento na Bíblia que aparece a palavra igreja. Esse conceito, essa palavra, não apareceu até aqui, em nenhum lugar, nem na boca de Jesus, em nenhum lugar. Esse é o primeiro momento que aparece essa palavra igreja. Esse negócio que você faz parte hoje começou exatamente aqui, Mateus 16. E só começou quando o Pedro entendeu que Jesus é o Messias. Então é muito importante a gente entender essa parada aqui. Então agora aqui, agora que você entendeu o que significa o Cristo, a gente precisa entender o que significa igreja, né? Porque quando você pensa igreja, automaticamente na sua cabeça vem o conceito de um espaço onde as pessoas vão até lá para cultuar, né, prestar culto a Deus. Então tem a liturgia, tem as tradições, tem os rituais,
tem adoração, tem oração, tem leitura da Bíblia. É aquele ambiente, né, onde as pessoas se reúnem, principalmente de domingo à noite, para prestar um culto a Deus. Só que, se nós vamos pensar o que é a igreja, nós não podemos pensar o que nós pensamos sobre a igreja. Nós temos que vir aqui na raiz do negócio, né? E se eu te disse que aqui é o primeiro momento que aparece a palavra igreja, eu acho que é um bom lugar para a gente tentar entender esse conceito, né? E você deve saber que, na verdade, a palavra aqui no grego é a tal da eclésia, ou eclesia, que você já ouviu falar um monte de vezes por aí. Então, essa palavra que é traduzido como igreja, na verdade, é eclesia. E a primeira pergunta que a gente precisa fazer é: Jesus, ele inventou essa palavra ou ele se apropriou de uma palavra que já existia? Porque se Jesus inventou essa palavra, né, se ele quer juntar essa galera que reconhece que ele é o Cristo, como que eu vou chamar essa galera? Eclesia. Inventei uma palavra. Se Jesus inventou essa palavra, a gente precisa pensar a partir daqui, né, daqui para frente, o que é igreja. Agora, se Jesus se apropriou de uma palavra que já existia, nós temos que pensar dali para trás o que significava igreja. E sim, Jesus se apropriou de uma palavra. A palavra eclesia já existia e já era muito conhecida, era um termo muito utilizado pelos gregos. Você sabe muito bem que o Novo Testamento foi escrito em grego. Essa palavra eclesia não tem absolutamente nada a ver com religião, com liturgia, com adoração, com Deus, na verdade. A palavra eclesia, ela é uma palavra totalmente política e social. A eclesia era uma reunião de pessoas que se reuniam, se ajuntavam, era uma assembleia de pessoas que se ajuntavam para pensar a polis, pensar a sociedade, pensar a cidade, pensar o bem comum. Os gregos, que são os pais do pensamento coletivo, né, da polis, da cidade, eles inventaram esse termo. Quando eles se reuniam para discutir sociedade, discutir melhorias na sociedade, discutir políticas sociais, políticas públicas, essa reunião se chamava eclesia. E aí Jesus, quando vai falar da galera que entendeu que ele é o Cristo, ou seja, quando ele vai falar dos seus seguidores, dos seus discípulos, ou seja, quando ele vai falar de mim e de você, ele usa essa palavra, igreja. E você precisa saber também que esse conceito que nós temos de igreja hoje, esse lugar que o pessoal se reúne para cultuar e adorar, esse conceito já existia na época de Jesus. Só que não se chamava eclesia, se chamava sinagoga. A sinagoga era tipo mini templos, tá? De forma bem idiota aqui para você entender. Havia o templo, na verdade haviam dois templos, né? O templo de Jerusalém e o templo de Samaria. Por isso que a mulher samaritana pergunta: onde é que nós devemos adorar, aqui ou lá? Porque haviam dois templos. E Jesus fala: não, você não deve adorar em lugar nenhum. Sim, adoração não é mais isso. E já que só haviam dois templos, então haviam várias sinagogas. Cada cidadezinha, cada tribo, cada gueto tinha a sua própria sinagoga, que era tipo um templozinho, né, onde as pessoas iam prestar culto. Então Jesus está dentro de um contexto, dentro de uma cultura, com milhares de sinagogas, ou seja, esses ambientes de reunião para culto. E no meio desse contexto de milhares de sinagogas, quando ele vai falar dos seus seguidores, do grupo que vai se reunir em seu nome, ele não usa a sinagoga, ele usa a eclesia, a igreja. Ou seja, Jesus está falando, ou melhor, Jesus não está falando que ele quer que a galera se reúna para adorá-lo, para cultuá-lo, para prestar culto, para liturgias, para rituais. Jesus está dizendo que ele quer uma galera que se reúna para pensar o bem comum, para pensar o coletivo,
para pensar políticas públicas, para pensar sociedade. Agora, como é que, de algo tão claro, Jesus dizendo, a eclesia, em 2000 anos de história, a eclesia hoje se tornou a sinagoga, aí é uma conversa que a gente pode ter outra hora e entender o início do cristianismo em 300 depois de Cristo, o Império Romano, o Imperador Constantino, mas não quero levantar essa bola aqui agora, até porque você já sabe a merda que deu. O fim da história você já sabe. A questão é, vamos voltar às bases de tudo. Então, gente, resumindo, a igreja, a eclesia, não tem absolutamente nada, nada a ver com essas milhões de igrejas que nós temos espalhadas aí no Brasil. Eu não sei na sua cidade como é que é. Aqui em Mogi das Cruzes, cada rua tem uma igreja. Tem rua que tem várias igrejas. Tem uma rua lá no bairro onde minha sogra mora, que tem 3 igrejas, uma do lado da outra. Não é uma... São 3 prédios grudados um no outro. São 3 igrejas diferentes, 3 placas diferentes, uma grudada na outra. E você passa domingo à noite, estão as 3 de porta aberta, fazendo o que eles fazem lá. Então, isso aí que tem por aí, gente, isso não é igreja. Isso são sinagogas. São sinagogas. Então, o que é igreja? Bom, talvez você possa pensar algum grupo na sua cidade, alguma ONG, algum coletivo que faça mais parecido com isso que a gente entendeu que é a eclésia, né? São grupos que se reúnem para pensar o bem comum. E aí Tipo talvez uma você fale assim, organização política? oi? Tipo uma organização política? Sim, exatamente isso. É uma organização política social, tá? Vale lembrar que não é política partidária, é política social. E aí talvez venha essa sua pergunta, né? Não a sua, que eu digo do Wallace, mas a nossa. Então, qualquer grupo que se reúna para pensar políticas públicas é uma eclesia? Ou pelo menos a eclesia do Cristo? Quase. Por quê? Porque as eclesias já aconteciam. E, de repente, Jesus está juntando a sua eclesia, a eclesia do Cristo, a eclesia que vai pensar políticas públicas através da ótica do Cristo. Então, se tem um grupo se reunindo para pensar políticas públicas a partir de conceitos como meritocracia, é uma eclesia? Não do Cristo, porque o Cristo não trabalha com o conceito de meritocracia. Então, é uma reunião política, mas não é uma igreja. Quando tem um grupo se reunindo para pensar políticas públicas a partir de uma faxina étnica, uma faxina social, é uma eclesia? Não, porque a ótica do Cristo não contempla isso. A igreja do Cristo são essas pessoas que se reúnem para pensar o bem comum a partir da ótica do Cristo, uma ótica de inclusão, uma ótica de equidade, uma ótica de justiça. Essa é a ótica do Cristo. Então, nós entendemos o que é o Cristo, agora entendemos o que é a igreja, e precisamos entender um terceiro conceito que aparece aqui, que inclusive na minha Bíblia aqui, que eu estou usando a versão da NVI, é Hades, né? E na sua aí pode estar Hades ou inferno. E aí a gente precisa pensar sobre isso. Da mesma forma que quando você pensa em igreja, você já pensa em algo, quando você pensa em inferno, você já pensa em algo também. E o que é que você pensa quando você pensa em inferno? Um lugar pegando fogo, onde Deus, que é amor, né, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, vai mandar os pecadores para serem torturados
pela eternidade. Só de falar assim, só de falar assim, você já repensa, fala, nossa, eu nunca tinha. Sabe aquelas coisas que quando você fala em voz alta fica estranho? É isso, né? O inferno é um lugar preparado por Deus de antemão para que ele mesmo, Deus, torture eternamente pessoas que não cumprem um livro de regras que ele mesmo escreveu. Então, assim, esse Deus é um sádico, é um Sob a Deus tutela do torturador. capeta. Desculpa, Alisson, eu não ouvi, cortou, cara. Mas deixa eu Tudo sob a tutela concluir. do. Deixa eu... Deixa só eu concluir, depois a gente abre aqui para as ponderações. Mas fato é que a gente acredita que Deus resolveu. Vamos lá, eu gosto eu gosto de trazer à tona essa vergonha que a gente sente quando a gente pensa nisso. Porque vamos lá, qual que é o caráter desse Deus? Deus estava na eternidade e ele falou: quer saber? Vou construir um mundo. Não, melhor, vou construir, eu vou criar a humanidade, seres humanos, pessoas à minha imagem e semelhança. Vou criar o mundo, que é o lugar onde eles vão habitar, e tá lá os seres humanos. Pronto, pum, tá lá. Mas quer saber? Eu vou criar um livro de regras, porque eu não quero que eles façam o que eles quiserem da cabeça. Tem que cumprir as minhas regras. Aí Deus escreveu um monte de regra da cabeça dele, né? Regras que aí você pensa nas suas regras aí. E ofereceu para essa humanidade. E aí ele já falou assim, quer saber? Eu sei que vai ter uma galera, afinal ele é Deus, né? Eu sei que vai ter uma galera que não vai cumprir esse livro de regras que eu escrevi e impus a eles. Então o que eu vou fazer? Vou criar um lugar de tortura eterna para torturar essas pessoas que não cumprirem essas regras. E quer saber? Eu vou criar o Satanás também, que eu não vou ficar torturando essa galera que vai pegar mal para mim. Então eu crio esse outro ser aqui, o Satanás, coloco no inferno e ele vai ser o meu torturador. Então, assim, só da gente falar assim, já dá um negocinho, já dá um constrangimento, né? De um dia a gente ter parado, erguido nossas mãos e adorado com toda a nossa força esse Deus sádico. E olha só, se tem alguém, talvez, a primeira vez aqui e não sabe onde eu quero chegar, talvez esteja horrorizado com tudo que eu esteja dizendo. Não é que eu penso isso de Deus, tá? Mas isso é o que a maioria das pessoas pensam sobre Deus. Essa é a construção de Deus da maioria dos religiosos. E é um absurdo. Porque se a gente pensasse Deus dessa forma, para que adorá-lo? Para que servi-lo? Quem serviria, adoraria ou amaria um ser tão sádico dessa forma? Eu não. Mas graças a Deus, Deus não é assim. Voltando aqui para o Hades, né, que é o que abriu todo esse leque aqui, de forma muito resumida, gente, em nenhum momento da Bíblia a palavra inferno ela significa este lugar de tortura eterna, tá bom? Não existe isso na Bíblia. Não existe isso. Na verdade, não existe isso na história do cristianismo. Isso só apareceu no cristianismo depois do Dante Alighieri. Lembra do Inferno de Dante? Você já deve ter visto o quadro, talvez você já leu o livro. Esse conceito de inferno como um lugar de tortura eterna só aparece na história do cristianismo com Dante Alighieri. Você nunca vai ver nenhum dos, e eu vou colocar um termo que eu odeio, né, nenhum dos pais da igreja falando, antes de Dante Alighieri, falando de inferno dessa forma. Você nunca vai ver um judeu pensando o inferno dessa forma, porque inferno não é isso, né? Na verdade, existem 4 palavras na Bíblia que foi traduzida como inferno. São 4 palavras distintas, né? Sheol, Hades, Guerrena e Tártaro. Não vou explicar tudo isso aqui agora. Depois, quem quiser, me chama aí, eu mando algum material, eu mando alguma coisa falando. Mas de forma resumida, gente. Nenhuma dessas 4 palavras que foram traduzidas para inferno significa um lugar de tortura eterna onde Deus criou e vai mandar os pecadores. Não existe isso, tá? Tem palavra que significa cemitério, tem palavra que significa lixão da prefeitura, tá?
E o Hades, exatamente o Hades, que é a palavra que aparece aqui, ele tem dois significados, tá? Ele tem um significado literal, que é basicamente cemitério, tá? O Hades é o cemitério, é o lugar dos mortos. Por isso que, de certa forma, Jesus fala assim, olha, toma cuidado para você, porque se você pecar, você vai para o Hades. É lógico. O pecado, naquela época, era punido com morte, né, dependendo do pecado. Uma mulher, por exemplo, naquela época, se prostituísse, né, se adulterasse, ela era punida com a morte. Então, se a mulher pecasse, ela iria para o cemitério. É isso que Jesus está falando, tá? E aqui, essa palavrinha aparece, Hades. Só que não faz sentido, né? Pô, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, eu construirei a minha igreja, e a igreja vai avançar, vai invadir o cemitério? Não faz sentido, né? A não sei que tem algum gótico aqui que goste de passar as noites no cemitério, e fique à vontade para fazer isso também. Não faz sentido. Por quê? Porque essa palavra também, além do sentido literal, ela existia uma figura de linguagem que era utilizada também o Hades, né? O nosso português é cheio disso, né? Palavras que significam coisas literais e nós usamos também como figura de linguagem. E o Hades era utilizado, já que significa lugar dos mortos, era utilizado para falar de lugares onde não havia dignidade humana. Basicamente isso. Se você é de São Paulo, você conhece a Cracolândia. E talvez se você não é de São Paulo, você também conheça a Cracolândia. E independente de onde você mora, existe uma Cracolândia na sua cidade, ou pelo menos no seu estado, né? Um lugar sem dignidade humana. Um lugar de pessoas esquecidas pela sociedade. Um lugar de pessoas mortas, né? Um lugar de pessoas mortas pela sociedade. Então, o Hades também significava isso. Você deve lembrar que tem uma passagem onde Jesus vai lá no tanque de Betesda, já falei sobre isso aqui, que era um lugar onde todos os doentes iam. Então, assim, era um lugar completamente terrível. Aquilo era considerado um Hades naquela sociedade. E agora, tudo faz sentido. Porque se a igreja é esse grupo que pensa políticas públicas, agora faz sentido você entender que a igreja avança contra os infernos da sociedade. Porque onde há pessoas sem dignidade, onde há pessoas sofrendo, onde há pessoas mortas, pessoas invisíveis, pessoas sem voz, onde há pessoas que não têm o direito, que não conseguem os direitos mais básicos, que são direitos a elas, nesses lugares, a igreja tem que entrar. Agora tudo faz sentido. Não tem igreja indo no inferno buscar alma pecadora. Não tem isso. Deus não espera isso de você, tá? Ele não, desculpa, mas ele não está contando com você para salvar a humanidade, tá? Baixa a sua bola, baixa o seu ego, Billy Graham, calma aí, tá? Não precisa fazer cruzadas, porque não precisa assaltar o inferno, né? Você já deve ter ouvido isso, vamos assaltar o inferno. Não, fica tranquilo, relaxa. Você não tem esse poder, você não está nesse patamar, você está muito. Olha, você está com muita dificuldade, a gente está se salvando. E a igreja está querendo salvar os outros. Não, Deus não está contando com você para isso, tá? Quem convence a humanidade do pecado, da justiça, do juízo, segundo o Evangelho, é o Espírito Santo. Então, fica tranquilo, tá? Deus não deu esse trabalho para você, não. O trabalho que Jesus deu a você é, já que você reconhece que ele é o Cristo, você é igreja. E você tem a obrigação de avançar contra lugares insalubres, lugares de pessoas mortas, lugares de pessoas sem voz. De forma resumida e tentando trazer para o nosso contexto, se você se diz discípulo de Cristo, se você conhece alguém que está sofrendo, seja um sofrimento físico, emocional, psicológico, você tem a obrigação
de interferir nesse sofrimento. Você tem a obrigação de usar todos os recursos que você tem para que essa pessoa pare de sofrer. Essa é a sua obrigação. Obrigação. Não é um, se der, faz. Não é um, se é a sua vocação, não, é sua obrigação, você tem que ser. Se você reconhece que Jesus é o Cristo, se você faz parte desse movimento posto na humanidade chamado igreja, ninguém em sofrimento pode passar pela sua vida sem que você faça algo por essa pessoa. Ninguém. E cada vez que isso acontece, você não está cumprindo sua obrigação como igreja. Você estaria pecando, digamos assim. Não gosto muito de usar essa palavra, porque ela foi, enfim, ela foi esvaziada do seu significado, né? Mas o que eu tenho para dizer para você é isso. Se você entende que Jesus é o Cristo, você faz parte da igreja. Independente se você está numa igreja, se você está no livro do hall de membros, se você vai nesse lugar fazendo, independente disso. A partir do momento que você sabe que Jesus é o Cristo, você é a igreja. Pronto. E a partir do momento que você é a igreja, você tem a obrigação de interferir no sofrimento alheio.